Olá, boa semana a todos. Hoje eu vou gravar o último vídeo do capítulo 13 do Evangelho. E essa parte aí fala sobre a ingratidão, a piedade. E eu acho que nós já até falamos sobre a ingratidão, mas vou relembrar um pouquinho. Não tenho certeza se já falei aqui, né, nos vídeos daqui. A ingratidão, hoje eu vou falar no sentido assim do nosso orgulho, né? Que quando a gente faz algo pelo outro, a gente quer que o outro seja grato para nós. E isso não é possível para todo mundo. Tudo bem, às vezes a gente fala, mas eu fico muito grata quando alguém faz algo de bom para mim. Mas todo mundo é assim? Não é. Algumas pessoas sentem que o outro é obrigado a fazer por ele, né? A trabalhar por ele. E essas pessoas não costumam ser gratas pelo que o outro faz. Qual que é a boa notícia daí? Quando nós não nos sentimos assim magoados, né? Que a mágoa é uma coisa muito chata das pessoas sentirem. E quando a gente não se sente magoado, e consegue entender que nem todos têm o bom senso de ser grato e que não precisam, nem todos precisam ser gratos pelo que a gente faz por eles, nós estamos conquistando, a gente sempre brinca, né, sobre o bônus hora, a gente tá conquistando algo de bom para a próxima encarnação nossa. Aí às vezes a pessoa pergunta: e aquela pessoa que é ingrata, que acha que o outro é obrigado a fazer por ele, tal, né? Essa pessoa, quando ela partir, ao mesmo tempo que aquele sofreu essa ingratidão, sofreu entre aspas aí essa ingratidão e recebe bônus do outro lado, ele recebe o ônus, né? E ele tem que voltar e prestar serviço por aquele outro. É por isso que às vezes a gente fala: não, você está prestando serviço, está fazendo muito pelo outro, mas quem sabe se não é isso que você precisa fazer, né? E aí a gente tem que pensar muito nisso e abrir mão dessa coisa de querer que o outro nos agradeça pelo que nós fizemos, tal, né? Isso é uma coisa que eu tô assim só pincelando porque eu tenho quase certeza que eu já falei sobre isso. E a piedade, né, gente? A piedade assim, ela é, vamos dizer, prima da caridade, né? A piedade é aquele sentimento que traz muita coisa para nós, muita coisa de bom. É uma sensibilidade, né? É o que a gente sente, sabe aquelas pessoas que sofrem pelo problema do outro? Essas pessoas são muito piedosas. Nem sempre a gente é assim, né? Nem sempre e não com todas as pessoas. Muitas vezes nós temos piedade com algumas pessoas e não temos com outra. E tá tudo certo, né? Nós estamos aqui em evolução. E essa sensibilidade que nós temos aí que trabalhar e se sentir necessário às vezes na vida do outro, isso é importante a gente fazer. E onde é o melhor lugar de praticar a piedade? É na orfandade, gente. Porque vocês já perceberam, os órfãos, é claro que eles fizeram escolhas, né? Assim, em outra para vir para cá, aceitaram aqueles pais, aceitaram os problemas, tudo. A gente sabe de tudo isso, mas a gente não vai ficar pensando nisso. Nós temos que pensar o seguinte: esses órfãos, diferente dos adultos, né, as crianças e os pré-adolescentes, assim, diferente dos adultos, eles não têm como agir, eles não têm como prover o seu sustento, eles não têm carinho, porque por mais que tenham pessoas boas em um orfanato, ah, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que o pai, que a mãe. E
O que que nós podemos fazer? Nem todo mundo pode sair aí e ficar adotando órfãos para resolver o problema geral. Isso não. Mas nós podemos ajudar. Quem tem esse dom, né? A maioria de nós nem tem esse dom, né? De sair ajudando as pessoas, ajudando os órfãos, cuidando de crianças que estão aí nessa orfandade, nesses orfanatos, né? Porém, o que que nós devemos pensar para poder começar a fazer, para agir? Essas crianças poderiam ser nossos filhos em outra encarnação, né? Poderia ter sido nossos filhos ou nossos pais, alguém assim. É por isso que as pessoas sempre dizem, né? Eu vou lá no orfanato, fui no orfanato e encontrei uma criança, sabe? Eu tive um sentimento por ela naquele momento que parecia que ela era a minha filha e que eu tinha que trazer ela para casa. Todo mundo já deve ter ouvido isso, não é isso? Um menino, uma menina, um bebê, às vezes uma criança doente. Tem muita gente que chega em um orfanato e ela escolhe uma criança que está doente, uma criança que tem um problema físico. E aí as pessoas pensam, mas ela foi, não é filho dela, porque quando a pessoa tem o filho, ela aceita o filho da forma que ele veio, da forma que ele chegou. Mas quando a pessoa não tem esse filho, ela vai adotar, ela pode escolher, né? É como se fosse vamos falar uma coisa assim, né? Como se fosse uma mercadoria que a gente escolhe. Ela pode escolher se ela quer a criança negra, se ela quer a criança branca, se ela quer a criança japonesa. Ela pode escolher se ela quer uma criança maiorzinha, uma criança menorzinha, um bebê. Ela pode fazer todas as escolhas possíveis. Ela pode ir naquele orfanato e não tem uma criança do jeito que ela sonhou, que ela queria. Ela vai no outro e pode escolher, mas não é isso que acontece. A pessoa ela se propõe a adotar uma criança porque muitas vezes um casal se une e um dos dois é estéril. Eu já vi até casos onde os dois são estéreis. Por quê? Porque eles precisam passar por isso e precisam ir ali e adotar uma criança. E muitas vezes eles vão lá e chega a hora que eles olham para essa criança, seja menino ou menina, a criança não tem nada a ver com o que eles sonharam, com a escolha que eles fizeram. Porém, eles vão e escolhem aquela criança. É aquela criança que desperta nele esse olhar. E eles falam, eu senti isso, eu senti uma piedade, uma coisa, uma necessidade de ajudar, não sei o que aconteceu comigo. E o que aconteceu, gente? Essa criança faz parte da família dela, de uma família de uma encarnação anterior ou de duas anteriores, onde ela ficou devendo isso para essa criança. Ou essa criança ficou devendo para ela. E eles têm que se unir. Eles precisam se unir sobre isso. Eu até no meu segundo livro, eu não sei se eu descrevi isso ou não, onde uma mulher tinha uma dívida com uma criança e ela adotou a criança com 4 anos, né? Ela queria adotar um bebê, mas quando ela chegou lá, a criança que saltou aos olhos dela, que houve essa interação, foi essa criança de 4 anos e ela levou. Era uma criança, assim, que foi fruto de um estupro e ela não sabia de nada, ninguém sabia a história da criança, né? Esse casal não sabia, mas eles fizeram essa escolha. E é essa sensibilidade que a pessoa tem, que desperta esse sentimento de piedade, né? Que faz com que a gente tenha esse tipo de atitude. E o lugar onde é mais exercido isso é em um orfanato. Quando a gente vai lá e pega essa criança. Então, eu falo, o exercício dessa semana que eu proponho para vocês é que vocês pensem nisso, nas pessoas que já adotaram, em pessoas que querem adotar, para fazer esse tipo de desenvolver essa piedade, essa sensibilidade, né? E, gente, olha, vocês que assistirem o vídeo aí, procurem curtir, comentar, compartilhar para mim, tá bom?
Beijos!